Olá, vamos a mais uma dúvida de bases matemáticas. A questão aqui diz que para um determinado produto a função demanda ela é dada, olha aqui, uma funçãozinha de primeiro grau, Q igual a 300 menos P. Quem é Q? Quem é P? Q é a quantidade em unidades vendida desse produto a um preço P unitário em reais. Então a medida, a gente percebe aqui que à medida que o preço aumenta, a quantidade vai caindo, né? Por exemplo, um preço igual a 10, a quantidade vai ser 300 menos 10, 290. Se eu jogar esse preço a 20, então vai ficar 300 menos 20, vai dar 280 unidades. Isso a gente chama de função de demanda, né? Porque à medida, e é comum esse tipo de comportamento, à medida que você tem, por exemplo, um aumento do preço, a quantidade tende a cair, né? E o contrário também, se você aumentar o preço, você diminuir o preço, melhor dizendo, você tem um aumento na quantidade, ok? Qual é a função que fornece a receita obtida com a venda de que unidades desse produto? E qual o valor recebido com a venda de 200 unidades? Olha, essa função que a gente chama de receita, o valor que vai ser recebido, eu vou chamar aqui de R, né? Vai depender do quê? Depende do preço, depende da quantidade. Porque receita, a ideia é simples, como que você calcula o valor que você vai receber com a venda de uma certa quantidade desse produto? Você vai multiplicar essa quantidade pelo preço, né? Por exemplo, vendi 20 unidades a R$5 cada uma. Então 20 vezes 5, você vai receber R$100. Tá? A ideia é muito simples, é multiplicar preço por quantidade. Só que aqui eu quero a receita obtida a partir de que unidades desse produto. É interessante aqui a gente ter uma função que dependa só de uma variável, não de duas. A função já é uma variável, aí ela está dependendo de outras duas, preço e quantidade. Mas observe que eu consigo aqui, olha, já que a quantidade Q é igual a 300 menos P, eu consigo isolar o preço aqui. Trocando de lado, na verdade, né? Menos P vai ficar mais P, vou somar P dos dois lados. Tá? Então fica o 300, que já estava aí. Esse menos P some daqui, porque eu vou somar P, quer dizer, ele aparece aqui do outro lado, né? O P. E aqui Q vai ficar menos Q. Quando, na verdade, eu tenho só uma constante, né, e o coeficiente aqui é menos 1, é só uma troca de posições que ocorre. Quer dizer que o preço é igual a 300 menos a quantidade. Se eu substituir essa expressão, já que preço é a mesma coisa que 300 menos Q, eu posso colocar 300 menos Q no lugar de P. E é o que eu vou fazer aqui. 300 menos Q vai ocupar o lugar do preço. Só que a gente tem aqui outra quantidade aí, né? Multiplicando, outro Q. Então, minha função receita vai ser 300 menos Q vezes Q. Para ficar um pouquinho melhor aqui o formato, né? Pelo menos mais conhecido esse formato, eu vou distribuir. Vai ficar 300Q menos Q ao quadrado. É uma função de segundo grau. É isso que pede nesse primeiro momento. Qual é a função que fornece a receita obtida com a venda de Q unidades? Tá aí, a receita é 300 vezes Q menos Q ao quadrado. Ok? Bom, agora a segunda parte, qual é o valor recebido? Então, qual é a receita quando a quantidade vendida é 200? Ah, depende do preço. Não, aqui já está embutido o preço nessa função, né? Porque a gente já pegou essa relação de preço com quantidade. Então, eu forneço a quantidade, eu acho a receita. É só substituir, vai ficar 300 que multiplica 200 menos 200 ao quadrado. Cuidado aqui, tá? Sinal de menos é um sinal da potência toda e não só da base. Então eu vou fazer 200 ao quadrado. Vou fazer aqui, ó, 200 ao quadrado, né? Vai dar 40.000. Positivo. Tá? Só que tem um menos na frente da potência, então aqui fica menos. Ok? 300 vezes 200 vai dar 60.000. Perfeito? Então 60.000 menos 40.000, a receita vai ser de R$20.000.
O interessante de você ter essa função é que você calcula a receita para qualquer quantidade e pode fazer o inverso, tá? Você fornecer uma certa receita, olha, eu quero receber tanto, quanto eu devo produzir, a partir daí calcula também o preço. Tá? E você tem o comportamento que pode ser representado em gráfico, isso daqui, no caso uma função de segundo grau com coeficiente A negativo, é uma parábola, o seu gráfico com concavidade voltada para baixo. Então, por exemplo, uma aplicação interessante aqui é você encontrar qual é o valor máximo de receita, a receita máxima, né? E qual é a quantidade que deve ser vendida para que se atinja a receita máxima. Você fala, quanto mais eu vender, mais eu recebo. Não. Por quê? Porque a receita depende sim da quantidade. Quanto mais ela aumenta, a tendência é aumentar a receita até certo ponto, porque a receita também depende do preço. E há uma relação estreita aqui entre preço e quantidade. Se eu aumento muito, para eu aumentar muito a quantidade, o que eu tenho que fazer com o preço? Abaixar. E aí isso reflete na receita, porque ela depende dos dois. Não adianta aumentar muito a quantidade e abaixar muito o preço. Isso não necessariamente vai provocar aumento de receita, ok? Só para comentar, aproveitando aqui a resposta dessa questão. É isso aí, até o próximo vídeo.